E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito de mais um grande erro que deixa muito dono de negócio sobrecarregado, estressado e com menos dinheiro no bolso, que é alinhar as expectativas depois que contrata um colaborador. Já já eu vou explicar então por que esse erro acontece e como que você pode fazer para não cair nessa tentação de contratar antes de fazer os devidos alinhamentos. Eu me chamo Lucas Vercelino e nós vamos conversar então aqui a respeito de, cara, como é que você faz um alinhamento antes de contratar a pessoa? Como é que você aumenta a chance dessa pessoa ser a pessoa certa? Então, antes de mais nada, um ponto importantíssimo. Muitas pessoas estão com muitos donos de negócios acabam, não viveram a transformação que eu já mencionei em outros vídeos de mudar a relação com essas três coisas. Quando um negócio começa a crescer, o dono precisa mudar a sua relação com o dinheiro, fazendo através de planejamento, saindo de planejamento financeiro. Antes ele não fazia planejamento financeiro, agora precisa fazer. Ele precisa mudar com a relação com as pessoas, ele precisa compreender que ao invés de ele simplesmente passar as coisas, ele precisa ensinar também. E depois ele precisa mudar a relação com o tempo. As coisas não vão acontecer em uma semana. As coisas passam a acontecer normalmente a cada mês, 3 meses. Ele não vai resolver tudo em um dia. Ele tem que pensar através de semanas. Ele vai precisar sair do modelo imediatista. Então, o dono de negócio que está querendo contratar para crescer, ele vai precisar passar por essa transformação. Senão ele vai errar ao contratar, ok? Por que a gente bate bastante na tecla da contratação? Porque a contratação, o jeito de contratar, define muitas vezes se a contratação vai ser bem sucedida ou não. E muitos donos de negócios, por lidarem mal com o dinheiro e com o tempo, eles contratam as pessoas erradas. Então, esse equilíbrio, né, do jeito de se lidar com as coisas que precisa mudar quando um dono cresce, ele vai influenciar diretamente na lógica da pressa, que eu quero falar com vocês agora, na hora de não fazer um alinhamento para fazer o negócio crescer. Então, o dono acaba contratando cedo demais, ele acaba fazendo com que o colaborador, com que ele tenha tido pressa, ele contrata por cargo, ele acaba não tomando atenção com o problema que ele precisa resolver, ele acaba contratando mais do que ele deveria, porque ele não fez o escopo, ele não entendeu o tamanho do problema ali antes de ir lá, ele não fez em outras palavras, ele não planejou essa contratação. E quando o dono ele não planeja a contratação por conta da pressa, por conta da relação, conforme eu falei, do dinheiro, por conta de estar num modelo mais individualista, mais imediatista também, de achar que ele pode acessar esses recursos no mercado, que uma pessoa ela é como se fosse um recurso, então ele acredita que ele está contratando uma plataforma, mas até uma plataforma, né, se a gente for pensar, precisa de treinamento, de capacitação para funcionar bem, até o ChatGPT precisa de boas especificações e o dono não os faz, né, quando ele faz isso. Então, tudo começa na contratação. Então, nesse ponto de atenção aqui, o dono precisa ser bom e ele não pode, de jeito nenhum mais, ter o hábito de contratar sem fazer o planejamento da contratação. E o que é o planejamento da contratação? O planejamento ao se contratar uma pessoa é ter clareza do problema que aquela pessoa vai resolver, o projeto no qual ela vai estar inserida, como vai se medir os resultados esperados dela ao final de 3 meses, qual vai ser o ciclo de validação de 3 meses. Tudo isso eu estou colocando um monte de coisas aqui, mas eu falo isso em detalhes nos meus treinamentos, porque aqui não é um objetivo técnico, aqui o conteúdo aqui é de abrir a consciência, senão vai ficar muito longo, eu vou falar muita coisa aqui, mas eu estou querendo dizer assim, eu estou querendo trazer luz a um erro muito comum, né, que é contratar sem se planejar. Então, o dono ele vai precisar levantar essas informações. O que é planejar, na verdade? Planejar é gerar um crescimento compromissado. É o próprio dono se comprometer com a jornada daquele colaborador. Porque muitos donos não se comprometer não só com a jornada, mas e com as rotinas de trabalho. Como que ele vai treinar, como que esse colaborador vai ser capacitado, tudo isso. Por que a gente faz desse jeito? Porque uma contratação impulsiva não leva em consideração o tempo a ser dedicado, o tempo de maturação, o tempo de capacitação desse colaborador. Então, se o dono faz isso, o que ele faz? Ele queima a largada na contratação. Se ele não faz isso, né? Se ele deixa de cuidar dessas frentes, ele acaba queimando a largada. Então, o dono precisa, né, se certificar de que ele fez o máximo que ele poderia ali, o essencial, né, o máximo considerando o essencial,
para deixar as especificações bem claras antes mesmo dessa pessoa entrar. E eu vou trazer à tona aqui um descompasso muito grande que eu vejo, que é quando donos de negócios eles querem ser magnéticos, atraírem os colaboradores, e eles floreiam muito a vaga, dizendo, olha, existem muitas oportunidades, bababá, de crescimento, sendo que, na verdade, o que ele está contratando é para uma bucha grande ali. Né? Ele vai, um negócio que está começando a crescer é muito mais desafio do que oportunidade. Né? Claro que por isso que ele vai precisar especificar bem qual vai ser o período de validação, como ele vai validar, porque assim, o colaborador precisa, mesmo que as coisas não sejam todas as respostas claras ali na contratação, ele vai precisar ter um ambiente ali que ele vai entrar e ele vai falar, putz, eu sei minimamente o que eu preciso fazer. Não dá para simplesmente contratar. E por falta de experiência, o que muitos donos de negócios fazem, eles acabam contratando sem se planejar. E o forma, né, o principal contato aqui que nós estamos falando, né? Por que precisa ser pelo desafio? Porque precisa ter pessoas dinâmicas, né? Eu reforço isso, embato essa tecla em todos os vídeos. E por que precisa ser jogo claro? Porque você não quer, todo dono de negócio quer criar uma relação de confiança. E para isso, ele precisa jogar limpo. Então não adianta querer contratar, florear a contratação, falando que é uma grande oportunidade de crescimento, vendendo a vaga, sem trazer a verdade. Olha, oportunidade de desafio, se você é uma pessoa que gosta de desafio e está engajada, vai precisar resolver problemas, vai precisar trabalhar em múltiplas frentes em alguns momentos, precisa ser uma pessoa dinâmica, é esse tipo de pessoa que você quer. Nem todo mundo é assim, mas no começo do negócio você vai precisar de pessoas cada vez mais com esse perfil. E o ideal num negócio que está crescendo é trazer pessoas com essas características. É claro que você só vai saber testando, mas o que não deve fazer, muitas vezes, de qualquer maneira, reforçando aqui, é contratar uma pessoa e se certificar depois. Precisam ter as camadas, já falei das camadas de contratação que geram confiança, são algumas, né? Não dá para ir de cara, não vou citar elas hoje, mas o que eu quero que você fique muito claro. Se você não tem muita clareza ainda do problema que precisa ser resolvido, de quanto tempo você imagina que vai conseguir treinar essa pessoa, de quais são as especificações para você acompanhar o progresso, de que processos ela vai precisar seguir. Se tudo isso não foi respondido ainda, procure refletir antes de contratar, porque provavelmente a contratação ainda não está clara e a chance de você contratar uma pessoa errada é muito grande. Por isso que precisa ter clareza dos princípios, clareza de o que você precisa no momento. Talvez você não tenha clareza imediatamente, mas se parar para pensar, buscar informação, buscar capacitação, você vai ter muito mais clareza. E lembrando, contratações são coisas muito caras no negócio e precisam ser feitas com planejamento, beleza? Então, evita a qualquer custo se certificar depois que você contratou o que aquela pessoa vai fazer. Precisa estar muito claro o que ela vai fazer nos primeiros 3 meses para que seja feito um bom alinhamento de expectativas inicial e as coisas sejam feitas de forma transparente, beleza? Espero que você tenha gostado então desse ponto de vista aqui, essa visão sobre contratação refinada aí na prática com meus clientes, que ajuda muito aí a ter maior confiabilidade na hora de contratar, beleza? Espero que você tenha gostado então, um forte abraço e até nosso próximo vídeo.